E aí, muchachos, como é que vocês estão? Hoje eu tô trazendo uma obra nova aqui pro canal, sabe? Porque infelizmente as outras acabou, né? Ou os capítulos não lançou ainda. Daí eu achei essa obra aqui bem interessante e tô trazendo pra vocês. Ah, eu também queria lembrar, se vocês pudessem hypar o vídeo fazendo um grande favor, porque eu tô precisando aí. Vamos ver se a gente consegue bater os 100k logo no final do ano. Imagina, um presente de ano novo, 100 mil. Nossa, eu tô feliz. De qualquer forma, vamos parar com essa enrolação e embora logo pra história. A nossa história começa com um gordinho sendo esmurrado na escola. E esse carinha aí é o nosso protagonista. E o seu nome é Wu Lingen. E ele é um otaku que é ruim em recusar os outros. Ou é ruim para dizer não, tanto faz. E por causa da aparência dele, ele sempre sofria bullying por seus colegas fortes desde que ele era criança. Por essa razão, ele estudou ainda mais. Porque ele acreditava que depois de entrar na força de trabalho, todos julgariam as pessoas com base nas suas habilidades. E ninguém mais o chamaria de otaku gordo nojento. Entretanto, ele percebeu que depois de estudar tão duro, ele era realmente um otaku gordo que não sabia de nada. E pra piorar, ele era um péssimo aluno. E depois da graduação, ele só podia confiar no tamanho do seu corpo pra trabalhar como parceiro de sparring na academia. Bom, aí o Prota teve que aceitar isso, né? Porque é que nem dizem, para alguém perdido, qualquer trieira é caminho. No entanto, parece que não mudou quase nada. Só mudou que foi da escola pra academia. E tinha chegado num ponto que o Prota começou a se perguntar por que todo mundo ficava intimidando ele. E neste momento, alguém chama o nosso Prota, pedindo com que ele ajudasse no relatório deste mês. Aí, esse carinha aí era o supervisor Mei Henshin. E o Prota perguntou como é que ele ia fazer isso, sendo que ele é só um parceiro de sparring. Mas eu acho que não era essa a resposta que o Henshin queria ouvir. Daí o Prota declarou que ia cuidar do relatório. Só que aceitando esse trabalho, aí que entraram mais e mais problemas. Porque todo mundo começou a jogar os seus trabalhos em cima do Prota. E como eu tinha dito antes, o Prota é alguém que não consegue dizer não. E era tanto, mas tanto serviço, que já era meia-noite do outro dia e ele ainda não tinha terminado. E ele ficou se perguntando por que ele não recusou antes, porque ele não vai ganhar nada mais com isso. E claro, como ele já tava no excesso de serviço, não cuidando muito bem da sua saúde e sempre apanhando, o corpo dele ia responder de uma forma, né? E neste momento o Prota se lembrou das palavras do médico, declarando que o Prota precisava perder peso, ou ele morreria. E o Prota já começou a se perguntar se ele iria morrer. E se fosse isso, ele precisava pelo menos chamar a ambulância, vai que ele conseguisse sobreviver, né? Contudo, na hora que ele abriu a tela do celular, ele tinha recebido uma notificação que o seu saldo tinha acabado, e se ele não colocasse crédito, o número dele ia cortar. Aí ele já aceitou a morte, né? Entretanto, antes de morrer, ele tinha uma única coisa a se fazer, pois ele não poderia morrer como um otaku gordo nojento. Por essa razão, ele iria pagar a pasta de materiais de estudo. E agora, ele pelo menos poderia morrer em paz. E caso houvesse algo como próxima vida, ele definitivamente não seria um otaku gordo nojento. Contudo, o Prota já aceitando sua morte, ele tinha enxergado errado por causa de toda a situação. E ao invés de excluir, ele acabou enviando a pasta inteira para o supervisor. O que surpreendeu ele, né? Se perguntando se o Prota tinha feito o relatório tão rapidamente. O problema é que ele foi abrir esse relatório logo no meio da reunião. Ou como estava escrito na pasta, materiais de estudo. E voltando pro lado do Prota, ele realmente conseguiu reencarnar. Só que ele não parecia tão normal, não. Aí tipo assim, geralmente nesses tempos a gente tem um time skip, né? De uns 5, 3, 10 anos. Mas dessa vez foi 20 mil anos. E neste momento vemos uma garota se agarrando no braço do Prota. E aparentemente o nome do Prota ainda era o mesmo da sua vida passada, que era Wu Lingen. E a garota ali tava perguntando ao Prota se eles não tinham concordado em explorar um mundo exterior juntos. Então, por que ele ainda permanecia nas montanhas de trás? Ah, essa garota raposa aí era do clã demônio da raposa. E o seu nome era Tu Shan Xiaoyu. Meu Deus, que nome que é esse, senhor? Eu vou chamar ela de Xiaoyu, mas tem perigo de ser Tu Shan, né? Porque tem um monte de Xiaoyu nesses chinês. E o Prota declarou que até queria ir para o mundo exterior. Só que ele ficou tão focado em seu treinamento que se passou 20 mil anos. Porém, ele era apenas uma pessoa comum com um pouco mais de força. E o máximo que ele conseguia fazer é descer aquela montanha inteira ali. Ah, e o Prota não era um humano. Ele era um ser demoníaco. E ele era o jovem mestre do seu clã. Só que voltando ao assunto, como uma pessoa comum poderia levantar uma montanha? Ah, e o Prota tava usando a montanha como altar, tá? Ele só tava na repetição 10 mil mesmo. Bem básico, facinho, facinho. E como eu tinha dito antes, o Prota reencarnou como jovem mestre da seita demoníaca. Entretanto, o Prota foi meio que expulso da sua própria seita e não pode proteger ele. E para evitar ser caçado pelas pessoas justas, ele só poderia se esconder nessa montanha profunda. E se não fosse essa pequena raposa que o Prota salvou, ele provavelmente teria enlouquecido de tédio. E além disso, por causa das lições da vida anterior do Prota e da perseguição constante nessa vida, por 20 mil anos, ele tem se disciplinado constantemente
através de treinamento todos os dias. Contudo, depois de treinar esse pouquinho de tempo, só agora ele percebeu que entrou num mundo de fantasia. E como o próprio nome do prota, que era Wu Lin Jian, que significava em chinês sem raízes espirituais, além do físico bom que ele treinou, ele não tinha mais nada. Ele é tipo o Asta do Black Clover, tá ligado? Todo mundo tem magia e ele não tem. É mais ou menos isso, ele foi pro mundo de artes marciais e não tem arte marcial. Porém, isso não significava que ele não conseguia se proteger. Ah, e aquela cobra ali que ele acabou de matar, é óbvio que ele ia comer, né? Entretanto, o prota não sabia que aquela cobrinha ali era um dragão da inundação do estágio de núcleo dourado, que foi derrotado com um soco. E a gente só sabe disso porque a Xiao Yu conhece mais sobre o mundo do que o prota. Porém, ela também não falava nada pra ele e ficava nessa mesmo. E neste momento, uma pessoa chegou dizendo que o prota era um ladrão ousado, pois ele roubou o seu dragão diluente que ele mataria. E para cometer esse ato tão sem vergonha, tinha que ser mesmo alguém da seita demoníaca. E esse carinha enchendo o saco aí era o instrutor da academia Xuantian, e o seu nome era Xiao Xun Huo. E por um momento o prota não sabia o que falar. Daí, de pouco a pouco, ele começou a falar que não foi ele. Um tempo depois, ele pediu desculpas, declarando que não queria fazer aquilo. E o instrutor notou que estava diante de uma pequena raposa e um demônio sem raízes espirituais. Então ele declarou ao prota que ele não precisava desperdiçar as suas palavras, pois ele deveria morrer pelo seu desrespeito. E assim ele tentou atacar o prota jogando sua espada nele. Só que não adiantou nada, porque o prota parou com uma mão só. E isso bugou o instrutor. Porém, o prota ainda era medroso pra uma pega. Tanto que ele declarou que mesmo sabendo que o instrutor iria matá-lo, ele parou sua espada. Por isso, ele pediu desculpas. Ô senhor, não acredito num negócio desse não. Pra você ver, né, que você é inimigo da sua própria mente. O cara é forte pra um caramba, mas fica aí, não faz nada. E diante daquilo, o instrutor declarou que aquilo era impossível. Afinal, uma pessoa comum, sem raízes espirituais, não poderia pegar a sua espada voadora. Então, com certeza, aquela garota estava ajudando o prota nos bastidores. E a Xiao Yu declarou que se ela atacasse o velhote ali, ele com certeza morreria. E de primeiro momento ele não sabia o que falar, né? Porém, ele declarou que ela era muito arrogante. Por isso, ela e o prota deveriam ir para o inferno juntos. E assim ele jogou mais 3 espadas. Porém, o prota parou de novo o ataque. Aí o instrutor não tava acreditando mais. E mais uma vez o prota pediu desculpas. Só que dessa vez o prota pediu desculpas, pois ele não poderia matar a Xiao Yu, mas poderia matá-lo. E vendo aquilo, a Xiao Yu ficou muito emocionada, pois o prota tava protegendo ela, né? E jogada no chão, o instrutor declarou que agora o prota ia morrer, porque não seria possível ele conseguir pegar tantas espadas voadoras. E eu acho que ele provocou e o prota pegou tudo, né? E pela terceira vez ele pediu desculpas porque pegou as espadas. Eu não tô entendendo, você não tá entendendo esse protagonista mais não. E só pela cara do instrutor, eu acho que ele já devia desistir, né? E foi isso mesmo que ele fez. A sua expressão chega mudou da água pro vinho, declarando que tudo que tinha acontecido ali foi um mal entendido. Por isso ele pediu para o prota devolver as suas espadas, pois ele iria embora. E o prota devolveu, né? Jogando elas. Contudo, eu acho que ele esqueceu qual é a força dele. E a velocidade foi tão grande que eu não sei nem como, que a espada pegou fogo, causando uma explosão. E ele só tinha devolvido a espada não é porque ele era bonzinho não, era porque ele não conseguia recusar o pedido dos outros mesmo. E diante daquilo ali, o instrutor chega e já perdeu sua alma. Nisso, o prota falou para Xiao Yu que eles precisavam voltar, pois eles precisavam cozinhar aquela cobra para os seus pais. Enquanto o prota tava indo embora, a Xiao Yu começou a dizer para o instrutor que era bom ele ficar bem quietinho sobre o que tinha acontecido no dia de hoje. Aí agora eu acho que mudou de lado, né? Porque agora quem não consegue falar não é o instrutor. E depois disso, a Xiao Yu voltou ao lado do prota. E já o instrutor tava se perguntando o que diabos era aquilo, ou quem eram aquelas pessoas. Mas isso não era importante agora, pois eles estariam lascados. Porque quando ele contar tudo aquilo para o velho ancestral da academia Xuanchun, ele iria garantir que todos eles, cultivadores demoníacos, pagassem por isso. E voltando para o lado do prota, a Xiao Yu estava dizendo que até mesmo os cultivadores do estágio da alma nascente poderiam ser derrotados pelo prota. Mas ainda assim ele se afirmava como uma pessoa comum. Entretanto, o prota realmente não acreditava nisso, pois como ele poderia ser comparado com um cultivador? E a Xiao Yu já começou a se perguntar se seu irmão era realmente idiota a esse ponto. Nisso, o prota continuou dizendo que sabia muito bem que ele é uma pessoa muito comum, sem nenhuma raiz espiritual. Então foi por isso que ele treinou seu corpo ainda mais. Porém, eu tenho que concordar com a Xiao Yu que ele não precisava treinar ainda mais. E pra piorar, enquanto eles estavam conversando, ele ainda estava treinando. Só que eu acho que a Xiao Yu não percebia isso não, porque ela gostava do prota. Ela até achava ele fofo quando ele agia sem noção. E um tempo depois, o prota chegou na sua casa, eu acho, um tipo de caverna, onde até tinha uma placa
dizendo que havia presença demoníaca por perto. Então, a partir dali, crimes imperdoáveis poderiam acontecer. E neste momento, o Prota se deparou com várias pessoas extremamente furiosas, questionando quem ousava entrar ali, pois aquele território era da seita demoníaca. Aí o Prota declarou que tinha trazido carne de cobra hoje. E assim a expressão de todo mundo foi da água pro vinho, declarando que sentiam falta do Prota e blá blá blá. Daí eles começaram a comer a carne. Enquanto isso, o Prota refletia que eles até poderiam não parecer pessoas boas, porém todos eles se preocupavam com o Prota. E neste momento, o pai do Prota apareceu, declarando que fazia 3 horas que o Prota não ia vê-lo. Ele até se perguntou se por algum acaso o Prota já tava desistindo de ser filho dele. Caracoles, 3 horas? Eita pega. Ah, e o nome do pai do Prota é Wudi, e ele era o líder da seita demoníaca, né, já que o Prota era o jovem mestre. O problema é que o Prota entrou nesse assunto e pediu desculpas mais uma vez, declarando que se enrolou um pouco enquanto tava cozinhando a cobra. Contudo, o pai dele não aceitava isso, porque ele tava usando a cobra como desculpa, pois mesmo que ele estivesse selado ali, ele sabia o que estava acontecendo no mundo afora. E além disso, ele tinha certeza que aquela garota raposa ali convenceram o Prota a descer a montanha novamente. E o Prota tava tentando se explicar, né? E ele até queria dizer que queria mesmo descer a montanha. Contudo, seu pai não aceitava. E isso pegou o Prota de surpresa, porque ele nunca tinha gritado tão alto antes. E o pai do Prota continuou dizendo que mesmo que ele tenha sido selado por 20 mil anos ali, ele ainda se lembrava da astúcia daquelas pessoas justas. E caso o Prota descesse a montanha sem nenhuma experiência, ele acabaria sendo morto. E então ele teria que enterrar o corpo do seu próprio filho. E o Prota novamente pediu desculpas, mas dessa vez foi diferente, pois o seu pai dizia as mesmas coisas toda santa vez, e ele já estava ouvindo isso durante 20 mil anos. E mesmo que ele seja caçado, ferido ou até mesmo morto lá fora, ele não queria ficar mais naquela floresta profunda da montanha. E os outros demônios já começou a entrar em desespero, né? Porque sair dali seria um suicídio. E outra, se ele se encontrasse com um cultivador justo, ele ia saber como é que ele é fraco. E nesse momento, a Xiao Yu declarou que eles acabaram de se encontrar com um cultivador justo. Ah, e o cultivo dele estava no estágio da alma nascente, mas o Prota conseguiu derrotá-lo com apenas um soco. E ouvindo tudo isso, o pai do Prota não estava acreditando que ele ficou tão forte. Nisso, ele jogou o fato do Prota não ter raízes espirituais. Então, mesmo que ele tenha força de um estágio da alma nascente, como ele enfrentaria cultivadores mais fortes? Por isso, ele não deveria se achar invencível por derrotar um ou dois no estágio da alma nascente. Entretanto, o Prota declarou que não estava interessado nesse negócio de invencibilidade. E outra, somente atingindo o estado de tribulação, ele poderia quebrar o selo maldito que resgatar todos eles ali. E por causa dele estar naquela maldita floresta profunda na montanha, ele não consegue nem passar da fase do refinamento do corpo. E ouvindo isso, o pai do Prota perguntou para todos se eles tinham dito isso para o Prota. E o Prota continuou dizendo que nestes últimos 20 mil anos, mesmo quando selado, o seu pai esteve protegendo ele. E agora chegou a vez dele proteger o seu pai. E neste momento, a Xiao Yu declarou que tinha algo que eles estavam esquecendo, que era que o Prota estava preso no estágio de refinamento corporal. Então ele não tinha aura demoníaca. Por isso, enquanto ele mesmo não admitir como um demônio, ninguém iria perceber que ele era da seita demoníaca. Contudo, o pai do Prota ainda não aceitava, pois se o Prota liberasse um pouquinho sequer da sua energia demoníaca, o pessoal da seita justa com certeza iria matá-lo. No entanto, o Prota já tinha se decidido. Enquanto o Prota ia embora, o seu pai jogou algo para ele. Era tipo aqueles negocinhos de chaveiro, sei lá. E o pai do Prota comentou que aquilo ali era o exame de qualificação de entrada para a academia Xuantian. E já que ele insistia tanto em descer a montanha, esta poderia ser a primeira parada dele. E a academia Xuantian não é aquela do instrutor lá? Eu acho que é, não é? E pelo que o Prota se lembrava, aquela ali era a melhor academia dos cultivadores justos. E dizia-se que qualquer um que entrar nessa academia poderia pelo menos chegar ao estágio dourado do núcleo. Então as expectativas em cima dela eram bem altas. E diante disso, a Xiao Yu fez uma pergunta lógica. Por que o Prota ia logo pra fortaleza do pessoal da seita justa? Seria mais perigoso se ele fosse pra lá, né? E o pai do Prota declarou que o lugar mais perigoso é o mais seguro. Afinal, eles não esperariam que um cultivador demoníaco entrasse lá. E outra, os caminhos de cultivo da academia eram muito numerosos. Então lá era o lugar mais provável para o Prota encontrar um caminho adequado para o seu cultivo. Então meio que seria 2 coelhos numa cajadada só. E assim, o Prota começou a arrumar suas coisas e tal. O problema é que a grande maioria das coisas que ele tava levando era pra treinamento. Mas deixando isso daí de lado, a Xiao Yu questionou o pai do Prota como é que ele tinha conseguido aquele negócio do exame, sendo que ele tava preso ali. E o pai do Prota declarou que ela não precisava saber. E como ele não poderia mais protegê-lo, mandá-lo para a academia Xuantian para cultivar era a melhor maneira que ele poderia pensar para manter o Prota vivo. Ah, e sobre o segredo do corpo do Prota e de ele ser de uma seita demoníaca, seria deixado a ela, a raposa de 9 caudas de nível quase imperador. Tá, aí a Xiao Yu
aceitou isso daí numa boa, né? Entretanto, tinha um problema. Quando ela e o Prota partirem, quem que ia levar comida pra eles? E depois de pensarem um pouco, todo mundo começou a comer rapidamente, pois aquela seria a última refeição deles. Ah, e se o pai do Prota ficasse enrolando conversando ali, não ia ter mais nenhuma parte pra ele. E no momento em que Xiao Yu começou a partir, o pai do Prota chamou sua atenção mais uma vez. E ela já falou que não ia trazer comida pra ele não. Só que ele falou que não era isso. Ele declarou que o mundo estava à beira do colapso. E o poder oculto dentro do Prota deveria despertar em breve. Por isso, ela não tinha muito tempo restante. E mudando de cena, já na academia Xuantian, várias pessoas estavam tentando entrar nela. Ou melhor, era a entrada para o exame. Só que eles precisavam de tokens, né? Contudo, a grande maioria dos participantes estava olhando para apenas uma pessoa. E era ninguém menos que o Prota. E ele estava assustado porque ele nunca tinha visto algum cultivador justo na sua frente. Claro, tirando o instrutor, né? E ele tava com medo de ter atraído a atenção de alguém. Pô, como é que não ia atrair a atenção? O cara tá andando com a academia nas costas. E neste momento, um dos professores, ou instrutor, declarou que todos os examinados deveriam inserir suas fichas de exame na boca do leão de pedra. E ele automaticamente detectaria a autenticidade dos tokens, para descobrir se não teria nenhum espião dentre eles. E como exemplo, o primeiro da fila colocou sua ficha dentro da boca. E uma coleira que estava no leão emitia um brilho, o que significava que ele não era um espião, então ele poderia entrar. E ouvindo tudo isso, se o Prota já tava se cagando de medo, agora ele com certeza terminou de se cagar, porque ele já tava pensando que o token que seu pai tinha dado era falso. Porém, ele não tinha praticado nenhum método de cultivo demoníaco, então não seria um problema, né? Interrompendo seus pensamentos, do nada alguém gritou. A boca do leão de pedra se fechou em um dos examinados, que óbvio, era um demônio, porque a luzinha piscou vermelho, né? E do nada, um figurante aleatório começou a explicar as coisas pra nós, declarando que aquele leão de pedra era feito de um material especial, e além de ser resistente, quando ele detectava uma anomalia, ele morde e não soltava mais. Ah, e sobre o demônio que tinha sido mordido, é óbvio que ele foi preso. E justo agora chegou a vez do Prota. E o examinador já começou a achar o Prota muito suspeito por causa da bolsa dele. De qualquer forma, ele deveria colocar seu toque dentro da boca do leão. E o Prota tava quase se borrando, dizendo pra si mesmo para não fazer cagada. Só que ele tava se tremendo tanto que tava dando um terremoto. De qualquer forma, parece que o token tava tudo certo. Entretanto, o leão começou a ficar vermelho. E obviamente ele mordeu a mão do Prota. Mas notando isso, o Prota meio que balançou sua mão, estourando o leão de pedra. E o instrutor, sei lá se é instrutor esse negócio aqui, não tava entendendo o que tinha acontecido. E como sempre, o Prota pedia desculpa, declarando que iria colar o leão de volta. E o instrutor começou a dizer que o Prota era um cultivador demoníaco. E tentando inventar uma desculpa, o Prota declarou que o leão brilhou em azul, então não fazia sentido. Daí o professor declarou que o leão só atacava quando sentia energia demoníaca. Então por que ele atacou o Prota? Nisso, o Prota começou a refletir que talvez ele tinha energia demoníaca no seu corpo, porque só passou 20 anos perto dos seus pais, que tinha energia demoníaca, né? Então meio que ficou nele, talvez. É mais ou menos quando você tá perto de alguém que fuma, meio que o ar a fumaça entra no seu pulmão. É alguma coisa assim, não é? E neste momento, a Xiao Yu mandou todos pararem, pois as coisas ainda não tinham sido esclarecidas. E outra, os cultivadores justos são muito descuidados com as suas prisões. E nesse momento, o instrutor questionou a Xiao Yu, que era uma membro do clã dos monstros, do porquê ela estar interferindo nos assuntos da academia Xuantian. E a Xiao Yu respondeu que era simples. Ela era a guardiã do Prota, então era óbvio que ela deveria se envolver. E aparentemente, segundo os figurantes ali, os guardiões é alguém enviado de grandes seitas que designam-se para proteger discípulos importantes. De qualquer forma, já que ele tinha confirmado o ingresso do Prota, então ele deveria dar uma olhada mais perto em suas origens. E olhando o nome que estava escrito no token do Prota, estava escrito que era da lendária seita número 1 do mundo. E a Xiao Yu confirmou que sim, a mesma seita que foi destruída por cultivadores demoníacos há 20 mil anos. E o Prota era o sucessor dessa seita. E os figurantes começaram a se questionar, né? Como assim seita o número 1 do mundo? Como os cultivadores demoníacos tinham destruído ela? E o figurante com a cabeça brilhando ali respondeu que era bem simples, porque o nome da seita era literalmente a seita número 1 do mundo. Então quer dizer que ela não era forte, ela só tinha um nome mesmo. Mas voltando ali pro assunto da inscrição da academia, a Xiao Yu declarou que era compreensível ter energia demoníaca no token, né? E com isso, um assistente do instrutor ali declarou que aparentemente o Prota herdou sem querer o legado da seita número 1 do mundo. E dada a delicada relação entre os cultivadores justos e o clã demônio, esse assunto deveria ser tratado com muito cuidado. E diante disso, o instrutor deixou o Prota entrar, mas era bom ele não fazer nada suspeito. E a Xiao Yu tava dizendo pro Prota ficar de boa, eles passaram tranquilamente
longe dali. Afinal, enquanto ele agir normalmente, ninguém suspeitaria dele. E já dentro da academia Xuantian, tinha um instrutor que estava observando todo mundo. E o nome dele era Mei Yanli. E neste momento, um instrutor muito louco com a barba toda colorida, parecendo um palhaço, questionou como que estavam os novos discípulos do ano. Ah, e o nome do palhacinho ali é Huang Luhong. Eu vou continuar chamando ele de palhaço porque a cor do cabelo ali tá muito colorido. Nada contra quem usa cabelo colorido, mas lembra muito o palhaço. E o instrutor Yanli declarou que não era nada mal. Tinha alguns alunos promissores, porque até mesmo a seita Rei Huan e a seita Yujian enviaram algumas pessoas para ali. Ah, e a pessoa da seita Yujian era a garota, e o seu nome era Bai Ji, e da seita Rei Huan era o Tie Shankao. Meu Deus, é muito nome. Não, como é que se lembra um tanto desse nome aqui? É nome de tudo de doido. E voltando pra história, o Tie ali já se jogou pra cima da Bai Ji, questionando se, por algum acaso, ela queria praticar cultivo duplo junto com ele. E a Bai Ji simplesmente mandou ele se lascar, pra não falar pior, né? Que ela literalmente mandou ele lá pro quinto dos infernos, praticamente. E depois do Tie ser rejeitado, todos os gados em volta começou a olhar pra Bai Ji. Ah, e os figurantes começou a explicar mais ou menos quem que ela era, né? Ela era filha do mestre Yu Jianpik, uma gênio que chegou e atravessou a fundação do Super Fase de estabelecimento aos 11 anos. É tudo esse falatório e é só pra falar que ela era gênio e o pai dela é fodão. E internamente, ela declarou que olhou tudo ao redor, porém não encontrou ninguém que chamasse sua atenção. E o instrutor Mei declarou que, embora a qualidade do grupo desses novos alunos não seja ruim, tinha alguém que se destacava. Claro que não no bom sentido da palavra. E na cabeça do Prota, ele tava agindo como de costume, né? Ele ficou agindo daquela maneira durante 20 mil anos da vida, então ficar fazendo um treinamento assim do nada é normal pra ele. É um instrutor palhacinho ali, comentou que o Prota provavelmente tinha acabado de chegar no estágio de refinamento do QI e queria mostrar um pouco a sua força. E o instrutor Mei declarou que, com um personagem tão chamativo, ele com certeza não passaria nem no primeiro teste. De qualquer forma, tava na hora de começar. E assim, o instrutor Mei chamou a atenção de todos, declarando que ele era o instrutor responsável pela avaliação dos novos alunos. Por essa razão, ele faria um teste de entrada, e somente aqueles que passarem em todos os testes serão elegíveis para se tornarem discípulos da academia Xuantian. Enquanto olhava para o instrutor, o Prota notou que ele parecia um pouco familiar. E vendo o Prota, o instrutor Mei questionou se por algum acaso ele estava tentando se exibir para ele, já que ele estava olhando de uma maneira tão estranha. E o Prota respondeu que não era isso não, era que o fio que ele estava pendurado era um pouco reflexivo demais. E diante disso, todo mundo notou que o instrutor ali não estava voando, na verdade ele estava pendurado, né? E depois de descer um pouco, o instrutor Mei se aproximou do Prota, declarando que estava ansioso pelo resultado dele. Ah, e parecia que a pessoa que estava controlando o instrutor ali não sabia qual era a altura certa ou não, porque em vez de descer de uma vez, ele subiu de novo. E a Bai Ji, vendo toda aquela situação, ela estava se perguntando que negócio estranho era aquele, porque os instrutores da academia Xuantian não poderiam nem voar. E pra piorar, um recém-chegado notou tudo isso. E o instrutor palhacinho desejou boa sorte pro Prota, porque ele tinha ofendido logo a pessoa errada. E voltando para o instrutor Mei, ele rasgou a camiseta dele, declarando que toda aquela cena foi apenas para aliviar o humor. De qualquer forma, agora ele iria prosseguir com a primeira rodada do teste. E agora o Prota refletiu algo bem interessante, porque era realmente necessário rasgar a camiseta? Entretanto, ao contrário dele, os figurantes estavam notando os músculos do instrutor. E o figurante, cabeça brilhante ali, declarou que aquele era o lendário corpo sagrado do saco de areia. Daí ele começou a explicar como é que era. Esse corpo sagrado do saco de areia não poderia cultivar ativamente e não pode utilizar feitiços. Porém, ele poderia absorver ataques de outros e capturar a energia espiritual e liberar para o seu próprio uso. Então, em poucas palavras, quanto mais ele apanha, mais ele fica forte? Ou também dá pra colocar em outras palavras, que ele é praticamente imune a todos os ataques de pessoas do mesmo nível que ele. Só que na percepção do Prota, ele pensou que o instrutor na verdade era um masoquista, muchachos. O Prota começou a pensar que os masoquistas já tinham se tornado cultivadores do mundo. E neste momento, o instrutor declarou que agora cada um deles iria dar um soco nele utilizando sua energia espiritual. E assim ele julgaria a força, talento e potencial futuro com base no ataque. Na realidade, ele queria humilhar o Prota, porque assim o primeiro teste estaria inteiramente sob o seu controle. Então, caso o Prota ofendesse ele de novo, ele nem sequer passaria no teste. Por essa razão, o primeiro a fazer o teste seria o Prota. E diante disso, o Prota declarou que era melhor estar bem preparado, pois ele era bem forte. E o instrutor não acreditava nisso, né? Porque nem mesmo o cultivador da alma nascente poderia machucá-lo. Então não tem como um novato que nem o Prota machucá-lo. Ai, esses figurantes são foda, né, velho? Simplesmente, no primeiro soco que o Prota deu, ele fez o instrutor atravessar todas as paredes da academia. E vendo tudo isso, ninguém tava acreditando. Até mesmo o instrutor palhacinho ficou chocado. E já o Prota, como a gente sabe, ele já tava tremendo de medo. Ou melhor
não, né? Se ele tivesse tremendo ia causar um terremoto de novo. E mesmo depois do instrutor tá todo esbagaçado no chão, o Prota questionou se por algum acaso isso significava que ele passou na avaliação. E é claro que ouvindo isso, todo mundo deu uma afastada dele. E por cima dos telhados tinha uma linda raposa sentada. E a Xiao Yu tinha visto toda aquela cena, declarando que já tava esperando que o Prota chamasse a atenção de todos logo no primeiro dia. E os figurantes começaram a perguntar pro Cabeça Brilhante ali do porquê que o instrutor foi levado tão longe, já que, teoricamente, o instrutor não levaria nenhum dano de alguém abaixo da alma nascente. Porém, o Cabeça Brilhante ele respondeu que não tinha certeza, pois os livros não mencionavam nada sobre essa situação. E agora já da perspectiva da Baiji, ela refletiu que aparentemente ela não era a única que estava escondendo sua verdadeira força. E neste momento, o instrutor palhaço, que o Prota batizou de semáforo, declarou que o poder do soco do Prota estava quase no estágio da alma nascente. E justo nesse instante, o instrutor Mei levanta e lentamente se aproxima do Prota, declarando que o Prota tinha o atacado quando ele nem estava pronto. E outra era pro Prota bater na sua barriga, não no seu rosto. Daí o Prota pediu desculpa, né? E os figurantes ficaram bem felizes com isso, porque não é possível que o lendário corpo sagrado do saco de areia não tenha suportado um único soco. E o instrutor continuou dizendo para o Prota que o teste anterior não contava, e se o Prota utilizasse truques novamente, ele seria desqualificado. E neste momento, o instrutor Mei utiliza um grande poder, que segundo o Cabeça Brilhante ali, era o saco de areia imóvel, que era o poder defensivo máximo do lendário corpo sagrado de areia. Ah, eu tô cansando de falar dessa areia toda hora. E o instrutor comentou com o Prota que ele só utilizava esse movimento em testes finais em cultivadores de estágio da transferência da tribulação. Por essa razão, o Prota, desta vez, não conseguiria abalá-lo. E realmente dessa vez ele aguentou, porque ele não voou, né? E até sua expressão estava impassível. E todo mundo tava batendo palma pro instrutor e tal. Só que o instrutor Semáforo sabia que algo tava errado. O instrutor Mei desmaiou em pé. E para contornar a situação, o instrutor Semáforo ali declarou que o instrutor Mei não estava se sentindo muito bem hoje. Por essa razão, todos iriam passar no primeiro teste. É com isso, todo mundo ficou feliz, né? Imagina, você tá fazendo concurso e passa na primeira fase só porque o professor não entregou a prova. E neste momento, o Tien se aproximou do Prota, declarando que não esperava encontrar outra pessoa forte além dele nesta avaliação. Daí ele perguntou o nome do Prota, ele se apresentou e questionou quem ele era. E o Tien se apresentou agora como Zongma. Eu não sei, esse chinês fica mudando o nome toda hora, não sei se é a tradução. De qualquer forma, ele era o sucessor da 108ª geração da seita Hehuan. E ele praticava uma arte chamada Aire Mountain Lian. Aí mais um monte de coisa. E o hobby dele era cultivo duplo com os outros. E se aproximando do Prota, ele declarou que, a julgar pelo desempenho dele, ele iria aceitar o Prota com relutância como seu irmão. E por dentro, o Prota tava começando a achar que o Tien ali tava querendo fazer cultivo duplo com o Prota. Mas deixando esse negócio de agasalhar o croquete de lado, os figurantes, juntamente com o Cabeça Brilhante, questionou se os dois ali poderiam aceitar irmãos menores também. E o Cabeça Brilhante declarou que o seu nome era Tianji e ele poderia fornecer as informações mais precisas para seus irmãos maiores. E ele já pediu desculpas para o Prota, pois ele precisava coletar informações sobre ele, já que o Prota não era conhecido, né? E olhando para o Cabeça Brilhante ali, o Prota meio que se viu na vida passada nele. E a primeira pergunta do Cabeça Brilhante ali foi de qual escola que o Prota era. Aí quebrou o Prota no meio, porque ele não podia falar que era da seita demoníaca. Porém, para ajudá-lo, a Baidi apareceu. E ela do nada começou a dar uma catracada no Prota, declarando que ela iria fazer o Prota entender a distância entre ele e um verdadeiro gênio. E depois disso, ela só foi embora. E por algum motivo que eu não sei, a história mostrou pra nós esse carinha encapuzado. E nesse instante, o instrutor Semáforo chamou a atenção de todo mundo. E então ele clicou num controle que tava atrás dele. E assim, uma grande plataforma começou a subir. Ou na realidade, grandes paredes, formando um grande domo quadrado. E dentro dele tinha vários robôs? Ué, não era mundo de cultivação? Por que tem robô no mundo de arte marcial? Esse mundo do Murin tá todo lagado. O cara viveu 20 mil anos só treinando, agora vem e me taca robô no mundo de Murin. Nem sei se dá pra considerar mais, né, de Murin, porque tá tudo estranho. E é óbvio que todo mundo tava surpreso com aqueles robôs ali. E neste momento, o instrutor Semáforo declarou que ele seria o examinador da segunda rodada de testes. Ah, e ele falou qual que era o nome dele, é Huang Luhong. Mas todo mundo sabe que eu vou chamar ele de Semáforo, né? E ele começou a explicar que todos aqueles mecanismos de marionete que apareceram na praça foram criados pelo pavilhão de Kiao. E que durante a avaliação, eles lançariam continuamente armas ocultas para atacarem eles. E o teste duraria enquanto aquele incenso queimasse. E se eles conseguissem aguentar sem pedir desistência e não atacar a marionete, mais pontos eles teriam. E os novatos que tinham muita sorte, com certeza não iriam passar nesses testes, pois a marionete deles é muito precisa. Tanto que essa fase dos testes é conhecida como o cemitério dos candidatos. E com isso, o caos se instalou. Ah, e o Prota tava de boa
desviando de todos os tiros. Enquanto isso, o instrutor semáforo notou que os carinha lá da seita Rei Juan, que é o Zhongma, tava desviando muito bem dos tiros. E na realidade, ele tava utilizando a postura do método de cultivo dele, que ele só ficava de costa e inclinado. E ele declarava que enquanto ele utilizasse a Phantom Iron Mountain Lion, que é um nome em inglês aqui, ninguém conseguia se aproximar das costas dele. Só que aí ele tomou um ataque na frente, daí não tinha defesa pra ele. E vendo isso, o instrutor semáforo já se arrependeu do que ele tinha dito. E agora, virando sua atenção para Bai Ji, ela estava desviando totalmente dos ataques, e até mesmo bloqueando alguns. E neste momento, ela virou sua atenção para o Proto, que tava cavando o chão. E ele declarou que daquele jeito ali, ele com certeza não seria atingido. Aí o instrutor semáforo ficou muito pistola, porque esse não era o intuito da avaliação, né? Que era o teste de velocidade. De qualquer forma, muchachos, eu vou acabar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram dessa nova história, comenta aí, Murin Mecha, né? Que eles que fala, porque esse Murin tá todo bugado. Eu nunca vi Murin com um robô, tirando no Machine, né? Mas é só dentro do Prota que tem robô. Tanto faz. Vai lá pro próximo vídeo, já tô enrolando demais. Ah, e se possível, mais uma vez, hype o vídeo aí pra ajudar nós, beleza? Pra gente chegar no 100k, é nóis, falou!